toda a transformação, toda a movimentação que acontece no nosso mundo físico tem sido um momento de alerta para que a gente possa, ao menos, tentar entender por que muitas coisas estão acontecendo no nosso mundo. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando esteve no nosso meio, tentou de uma maneira talvez indireta, talvez de uma maneira um pouco mais simplificada, em virtude das pessoas que viviam com ele, tentou nos mostrar, ou mostrar para as pessoas da época, qual seria o verdadeiro caminho a ser percorrido. Só que como nós somos seres reencarnacionistas e estávamos lá nessa época, nós não conseguimos entender a mensagem do Cristo Jesus, que até hoje, em forma de espírito, em forma de pensamento, nos tem convidado a buscar a verdadeira felicidade. Diga-se de passagem, nós conseguimos buscar a felicidade, uma felicidade relativa nos bens materiais. E isso a espiritualidade nos tem dito que não é o suficiente para nós alcançarmos o topo da eternidade. Então o Mestre amado Jesus, quando esteve aqui, humildemente, com a sua sabedoria, o seu andar bastante simples, quase de pé descalço, com aquelas roupas maltratadas, digamos assim, tentou nos mostrar verdadeiramente o caminho que deveríamos seguir para que pudéssemos, através da lei do progresso, fazer com que este mundo pudesse evoluir cada vez mais. Se passaram mais de 2000 anos e nós ainda não conseguimos aprender. Estamos tentando, engatinhando, tentando aprender os conceitos divinos da providência maior que tem nos chamado a atenção, como, por exemplo, as leis sábias e divinas que estão contidas na nossa consciência. Numa das questões do Livro dos Espíritos está ali bem claro: todas as leis divinas ou naturais estão contidas na nossa consciência. Espiritualidade quer dizer com isso que cada um de nós sabe exatamente aquilo que está fazendo. Mesmo tendo a certeza que Deus nos criou simples, ignorantes, propensos a nos melhorarmos cada vez mais, todos nós conhecemos as leis naturais ou divinas, independentemente de sermos espíritas, sermos evangélicos, sermos budistas, hinduístas, protestantes, não importa a religião, não importa o credo religioso, não importa a sociedade, a língua, a cultura, tudo que se faz aqui é de comum senso para todos. Isso significa dizer que as experiências que eu vivo na carne são as mesmas da Odete, que por sua vez é a mesma da irmã Eni, e assim sucessivamente, independentemente então da religião. Então o que acontece? Todos nós estamos propensos a errar, só que cada vez que nós erramos, a nossa consciência nos chama a atenção, de um modo talvez um pouco diferente, nos fazendo cobrança, fazendo-nos entender que não é por este lado, por este caminho que nós devemos fazer as coisas, da maneira como estão acontecendo. Aí a pergunta que não quer calar: por que existe violência no mundo? Por que existe maldade? Por que existe guerra? São muitas perguntas e tantas outras que a gente pode fazer e que a gente acaba não tendo a resposta, ou tem as respostas e essas respostas não são as respostas certas. Por exemplo, já faz mais de um ano que estamos diante da guerra da Federação Russa com os nossos irmãos ucranianos. Por que está acontecendo essa guerra? Talvez vocês não saibam. A resposta está simplesmente em aquisição de poder, em aquisição de dinheiro, em aquisição de terra. Mal sabem essas pessoas que promovem a guerra e que não querem promover a paz, que deveria acontecer dessa maneira. O que acontece? Mal sabem que terão que resgatar por todos os seus erros. E esses erros muitas vezes advêm lá do passado. Então, estamos falando isso porque no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra datada de 1º de abril de 1860, nos chama a atenção, em todo o seu contexto, em todo o seu conteúdo,
exatamente a postura que cada um de nós precisa ter para que possamos continuar a nossa caminhada em direção à eternidade da vida. A lei do progresso é constante, ela nos modifica, nós quer queiramos ou não. Se eu, por exemplo, mato, se eu roubo, se eu saqueio, se eu estupro, se eu torturo, se eu provoco guerra, se eu provoco maldade, se eu começo a agir de uma maneira intempestiva, isso significa dizer que a própria lei que está contida na minha consciência vai me punir ou vai me cobrar, independente de estar encarnado ou não. E muito mais ainda quando eu estiver no outro lado da vida, porque a minha memória ela é apagada todo o momento para eu não me lembrar. Deus nos dá esse presente, que é o véu do esquecimento, para que eu não me lembre as maldades que eu fiz em outras vidas para outras pessoas, que hoje são espíritos desencarnados e que conseguem nos localizar no corpo físico que nós estamos. E aí eles pensam assim, tá vendo? Ali está o matador, o assassino, o gangster, o bandido, travestido com um corpo masculino com o nome de Maurício. E eles estão lá, só que eu não consigo enxergá-los, eu não consigo senti-los, eu não consigo levitar, eu não consigo voar, eu não consigo fazer nada porque eu estou preso na força da gravidade. Mas esses irmãos estão muito mais além do que nós conhecemos para estar, por exemplo, nos olhando, tentando violentar os nossos pensamentos com aquilo que nós chamamos de obsessões. Então, quando o Evangelho nos traz, como sempre nos trouxe, está contido aí dentro, as mensagens e os ensinamentos de Jesus, é para nos chamar a atenção que sem esse ensinamento nós não vamos conseguir chegar a buscar e conquistar a tão sonhada felicidade. Porque uma coisa é buscar felicidade nos meios mundanos, outra coisa é adquirir a felicidade com os bens espirituais. E Jesus, em seu tempo, quando esteve aqui, sempre nos falava sobre os bens espirituais, sobre a felicidade eterna, advinda através da espiritualidade. Isso significa dizer que quando eu morrer ou desencarnar, eu não vou levar nada disso que a Terra me oferece. Eu vou levar somente aquilo que eu conquistei de bem e o de melhor que eu fiz para comigo e para com o meu próximo. Então é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Cada mensagem colocada aí dentro tem um aval de um determinado espírito. Cada mensagem colocada aí dentro tem um aval geral como verdadeiro do Espírito da Verdade, que, para quem não sabe, exatamente é o nosso querido Mestre amado Jesus. Está aqui na parte inicial, por exemplo, uma mensagem trazida por Jesus Cristo, assinando o nome de Espírito da Verdade, que diz assim, pedimos aos irmãos que prestem atenção, que repetidas vezes a gente já leu essa mensagem, mas é para que ela fique dentro dos nossos pensamentos e dentro do nosso coração. E diz assim, os Espíritos de Deus, que são as verdadeiras virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vindo a iluminar os caminhos e abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam. Então veja a primeira parte da mensagem, interessante, a profundidade dessa mensagem, nos convidando para o verdadeiro concerto divino, o verdadeiro amor que devemos repartir entre todos nós que fazemos parte dessa humanidade sofredora. Em verdade, eu vos digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para poder dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E continua a mensagem. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Ó homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes no hino sagrado, e que esse hino seja escutado de um lado
a outro do universo. Isso significa dizer aquilo que Jesus já nos dizia: na casa do meu Pai existem várias moradas. Agora à noite não está um tempo nublado, dá para a gente enxergar os pontos luminosos que estão no céu. Dá para perceber que essa quantidade imensurável de pontos que ali estão pode ser um cometa, pode ser um asteroide, pode ser um astro, pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser um sol. Tudo tem vida. E o concerto divino que fala aqui é para ser distribuído ou tocado em todos os cantos do universo. E por fim, homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre juntos a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam lá do fundo dos vossos corações, fazendo aquilo que chamamos de a vontade do Pai que está no céu, quando diz: Senhor, Senhor, e poderão entrar todos no reino do céu. Assim na mensagem, o Espírito ou o Espírito da verdade. Então a gente pode notar por essa pequena mensagem que nós estamos sendo convidados a habitarmos os diversos mundos, dependendo da situação em que cada um de nós se encontra no momento. Por isso que está havendo mudanças, por isso que está havendo uma transição planetária. Dá a entender para alguns que os dias estão mais longos, para outros que os dias estão mais curtos, mas o interessante em tudo é que está havendo um alinhamento de planetas, mudando toda a contextura do nosso mundo físico, que já dissemos aos irmãos e não cansamos de repetir, é um mundo de provas e expiações. Tudo aquilo que acontece comigo, tudo aquilo que acontece com a Odete, tudo aquilo que acontece com o seu companheiro, tudo aquilo que acontece com cada um de vocês, não é culpa de Deus. A gente tem visto, principalmente em reuniões mediúnicas, nas quais eu faço parte e converso com os espíritos na outra casa espírita, eles dizerem assim: roubaram a minha mulher, roubaram o meu marido, extorquiram, roubaram o meu dinheiro. Eu falo para os meus familiares, ninguém me escuta. O que acontece com essas entidades espirituais que são chamados de espíritos comunicantes? Eles estavam tão penetrados, digamos assim, na materialidade dos seus bens enquanto estavam vivos na Terra, que nem se deram conta que morreram. E numa reunião mediúnica, quando a gente começa a conversar com eles, eles acham que estão vivos. E eles não conseguem entender por que sumiu o dinheiro, por que a esposa, por que o marido, por que o filho. Isso mostra exatamente o que o Evangelho, no capítulo 5, nos fala sobre as causas atuais e as causas anteriores às aflições. Por que eu sofro? Por que eu não entendo o que está acontecendo comigo? Por que eu estou desencarnado? Por que chegou o meu momento de eu morrer? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo? E a gente começa então a explorar o nosso pensamento, colocando dúvidas sobre muitas coisas. E muito mais ainda colocando a culpa em Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a verdadeira culpabilidade está dentro de nós, dentro do nosso pensamento, dentro daquilo que eu penso, dentro das ações, daquilo que eu faço. E muitas vezes eu acabo extrapolando para o meu próximo, colocando culpa em alguém, quando esse alguém não tem culpa nenhuma. Quando Jesus, por exemplo, nos dizia perdoai 70 vezes 7, ele queria dizer o quê? Que era para nós perdoar sempre todas as pessoas que supostamente nós achamos que nos fazem mal. Eu posso ter raiva da irmã Odete e ela pode ter raiva de mim. Eu posso, por um motivo ou outro, achar que ela me fez alguma coisa e não perdoar. Sabe-se lá se no fundo, não deveria ser o inverso? Aí a gente morre, a gente desencarna, leva consigo a angústia, o ódio, a raiva, os sentimentos negativos para o outro lado. E depois acaba se tornando isso uma obsessão em cima daquela pessoa nas quais a gente continua guardando mágoas no coração. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, mais uma vez, nos convida para que a gente faça caridade, para que a gente interprete e entenda a justiça material como a justiça divina, a gente saiba amar,
a gente saiba perdoar. Por que a gente muitas vezes entra dentro de um supermercado e tem uma plaquinha dizendo assim, caixa exclusivo para gestante, para mulheres com neném no colo, para pessoas de idade? Por que eu, teimosamente, preciso pegar um carrinho cheio de coisas e entrar naquela fila? Ou se eu estou com um cestinho com umas 10, 11 produtos, eu vejo alguém que está com um pacotinho só na mão, por que eu não posso chegar e dizer para a pessoa, olha, passa na minha frente? São coisas assim absurdas que muitas vezes fazem os nossos sentimentos aflorar negativamente. Por exemplo, eu tenho carro, eu todos os dias, eu não tenho por que mentir, todos os dias eu me incomodo no trânsito. Por quê? Porque tem gente que está na minha frente, vai dobrar à esquerda, vai dobrar à direita, não dá sinal. Tem alguém que me corta, tem alguém que passa a sinaleira vermelha, não cumpre as leis de trânsito. Isso alvoroça a mente da gente. Outros exemplos poderíamos dar, às vezes estamos numa fila de banco, estamos impacientemente. Então são atitudes grosseiras e coisas bastante banais que fazem a gente muitas vezes ficar nervosos, se estressar, a ponto de não entender que não é por aí a nossa caminhada. Por isso que o mundo sofre. Por isso que lá no início eu falei sobre as mudanças, sobre a transição, sobre a lei de progresso. Tudo leva à progressão. Conosco estando bem ou nós estando mal. Nós estamos de bem com a vida ou ao contrário. Por isso, queridos amados irmãos, lembrem-se que nem tudo estará perdido. Muita luz, muita paz é o que deve reinar dentro dos nossos corações, para que a gente não perca as esperanças e também não perca a nossa caminhada. Afinal de contas, não é pela primeira vez que eu estou caminhando na Terra. Muita gente diz assim, ó, que por mais que existam moradas diversas, Jesus já dizia isso, eu repito de novo, que Jesus nos dizia, na casa do meu Pai existem várias moradas, não pensemos nós que nós vamos para as outras moradas. Eu mesmo recebi um pito, se é que se pode chamar assim, da espiritualidade, quando eu falei que eu não queria mais voltar para a Terra. Alguém falou para mim assim, irmão amado, entenda que a tua parcela de colaboração e de tua caminhada em relação às tuas encarnações não vai terminar na Terra, a não ser daqui a 2 encarnações outras que tu vai ter. Isso significa dizer que não é simplesmente nós acharmos que cada pontinho luminoso tem vida, que eu vou lá para Betelgeuse, que eu vou para Órion, que eu vou para Marte, que eu vou para Vênus. Isso não vai acontecer. Exceção aqueles que vão ser banidos, exilados, que têm tido a oportunidade de encarnação após encarnação se melhorar e não se melhoram, que têm a mente doentia, que têm a mente perversa. Esses serão exilados para mundos iguais à Terra ou inferiores, aonde o homem estava tentando descobrir a maneira de conseguir fogo atritando 2 pedras. Eu quero dizer que nós ainda, felizmente ou infelizmente, estaremos encarnando e reencarnando nesse belo, adorado e azul planeta chamado planeta Chão, como alguns chamam, ou o nosso querido planeta Terra. Não temos outro lugar para ir. Foi o que foi me dito, enquanto tu não aprender a lei divina, enquanto tu não seguir o ensinamento de Jesus, e o Espírito ainda foi bem claro, isso vale para ti, como vale para todos do planeta Terra. Vocês não terão outro planeta a não ser esse, para aprenderem a se amar e a se perdoarem. Por isso que o ensinamento de Jesus contido no Evangelho, quase todo ele, em várias passagens, em vários capítulos, em vários subitens que estão ali, fala exatamente sobre justiça, sobre amor, sobre fé, sobre caridade, sobre amor e sobre perdão. Que é para abrir o nosso coração, colocarmos para fora a roupagem do homem velho, isso é, trocar o homem velho para o homem novo. Somente dessa maneira nós vamos conseguir entender por que está acontecendo tanta coisa ruim no nosso mundo físico. E não é de hoje, isso já é de ontem. Se nós olharmos lá para trás, temos as cruzadas, um pouquinho mais para cá na frente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, temos aí
o cristianismo primitivo que levou para as arenas e para as fogueiras um monte de irmãos nossos. A própria Joana d'Arc, no ano de 1300 e alguma coisa, foi queimada viva. Então, são essas situações, essas tribulações que acontecem na vida, que fazem a gente ter um entendimento um pouco diferente. Esse capítulo, por exemplo, o 5º, tem como título Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Somos nós. Nós somos aflitos porque nós queremos, porque nós deixamos que as coisas aconteçam. Quando a gente resolver deixar de lado as duas grandes chagas chamadas orgulho e egoísmo, com certeza estaremos dando um passo na senda da evolução. Está lá na terceira parte da outra obra, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de reprodução, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei do amor, a lei do perdão e tantas outras leis que, infelizmente, nós não conseguimos aceitá-las, não conseguimos assimilá-las. E aí o que sobra para nós? Sobra este mundo que nós estamos vendo. Morte de crianças, assassinatos em escolas, como uma que eu fiquei sabendo que aconteceu hoje aqui, se não me engano, no Guajuviras, ou próximo daí. São atrocidades, são barbaridades, são maldades, é feminicídio, é estupro, é assassinato, é acidente de trânsito e tantas outras coisas que nós não conseguimos mais colocar um freio nisso. Parece que o mundo está regredindo, parece que o mundo não vai para frente. Isso faz parte também de uma outra palestra que eu fiz sobre mudanças. O mundo exige definitivamente as mudanças necessárias. Aceitar do jeito que está, eu digo para vocês, não dá mais. Eu tenho certeza que vocês também concordam. Não dá mais para aceitar o tipo de situação em que esse planeta é colocado. Com tantas coisas boas que possam existir, ainda existe maldade. Ainda existe leviandade de espíritos que não conseguem evoluir, que têm a sua espiritualidade muito baixa, muito aquém do que deveria ter, fazendo com que todo mundo cometa erros. E depois, quando chega no plano espiritual e aparece numa reunião mediúnica, que vulgarmente está errado, é chamado de mesa mediúnica, aparece ali se queixando de Deus, se queixando da vida. Mas quando estava vivo, não fez nada por merecer. Quando estava vivo, matou, estuprou, roubou, saqueou, fez coisas erradas. Depois que morre, porque Deus é o culpado, porque Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo com o outro lá, com o meu familiar, que não me atende, que não me escuta. E muitas informações advindas do plano espiritual, na parte negativa, digamos assim, vêm de espíritos que sucumbiram pelo Covid e acham que o Covid foi uma desgraça que foi colocada por Deus. Isso chega a doer no coração quando alguém falou para mim, tá vendo? Olha a minha beleza que eu tinha. Uma jovem de 26, 27 anos, coisa mais linda quando estava na Terra, chegou completamente desfigurada numa reunião mediúnica e ainda falou para mim, tá vendo? Olha o estado que eu estou. De quem é a culpa? A culpa é de Deus. E aí a gente fica entristecido porque Deus nos ama. Deus jamais faria com que alguém perdesse a sua vida desta maneira. Isso são escolhas feitas por cada um de nós. Por isso, antes de encerrarmos a noite de hoje, encerrarmos a exposição, creiam, meus queridos amados irmãos, tenham fé, não a percam, façam caridade, saibam amar, deem um bom dia, deem uma boa tarde, deem uma boa noite, abracem, chorem, cantem, esbravejam, sorriam e lutem, no bom sentido da palavra, para que esse mundo possa nos dar o conforto necessário para que a gente continue vivendo. Eu sempre digo, não quero que vocês façam o que eu digo, mas é só um lembrete. Eu todos os dias, antes de adormecer e no momento de acordar, eu sempre elevo meu pensamento e digo, Senhor meu Deus, obrigado pela minha vida, obrigado, Senhor meu Deus, pela minha saúde, obrigado pelo coração que até hoje não parou nenhuma vez de pulsar. Obrigado pelo sangue nas minhas artérias. Obrigado pelo cantar dos pássaros nessa manhã. Obrigado por esta noite, pelo luar, pelo sol, pelas estrelas, por tudo que existe de mais
formidável e maravilhoso que o Senhor nos oferece. E assim eu faço todos os momentos, tanto de manhã como à noite. E a melhor maneira que eu tenho de poder agradecer é simplesmente me curvar a Deus e dizer muito obrigado por esse planeta ainda ser o planeta que me abriga nesta, como em tantas outras encarnações que passaram, como as que ainda vão vir. Muito obrigado, amados irmãos, muita luz, muita paz a cada um de vocês, e que Deus possa vos abençoar, encarnados e desencarnados. Muito obrigado por mais essa noite, por estarmos todos formando a verdadeira família, Caminho da Paz. Um beijo, amo vocês e que assim seja. Odete. Então, agradecemos ao irmão Maurício pela exposição dessa noite, muito boa. E convido a todos a fechar os olhos, se for da sua vontade, para fazermos a nossa irradiação. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso modelo e guia, nesse momento, agradecemos a oportunidade de termos estado aqui para nos esclarecer. Agradecemos a Deus pela nossa saúde e também vamos elevar o nosso pensamento aos nossos lares, se lá se encontra algum irmão desencarnado, que seja levado pelo plano espiritual para o esclarecimento e que lá se fortaleça na fé. Também elevamos o nosso pensamento aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aonde quer que esteja um filho seu, nosso irmão, precisando de auxílio, que essa prece unida a tantas outras chegue como um bálsamo fortalecedor a cada um. E nesse momento, vamos nos harmonizar para passar a sala do passe. E que assim seja. Que assim seja.